Olá, está no ar mais uma edição do Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Hoje vamos conversar com o comentarista e jornalista esportivo Juca Kfouri. Estão presentes para entrevistar Juca os alunos Natasha Duarte, Thaís Fernandes, Anderson Botan e Priscila Mingoni. Juca, obrigado pela sua presença, claro. Você se formou em Ciências Sociais, né? E depois você acabou virando jornalista, trabalhou na Placar, trabalhou na Folha de São Paulo, na TV Globo, e agora você tem uma coluna no Lance, um programa de rádio na CBN e também um programa de TV na TV Cultura. Como é que aconteceu de você ter começado sociólogo e aí acabou virando jornalista? Na verdade, Anselmo, eu nem cheguei a começar sociólogo, né? Eu, quando entrei na Faculdade de Ciências Sociais, lá na Universidade de São Paulo, eu imediatamente entrei também para trabalhar na Editora Abril, que ia lançar a revista Placar. E eu fui convidado para trabalhar na área do Departamento de Documentação e Pesquisa da Abril, o DEDOC, para atender Placar. Durante os 4 anos de faculdade, eu trabalhei no DEDOC. Terminei até como gerente do DEDOC. E quando comecei a pós-graduação para fazer especialização em política com o professor Vefor, que depois foi ministro da Cultura aí do governo Fernando Henrique, surgiu o convite para eu ser chefe de reportagem da Placar. E aí eu tive que escolher, porque era incompatível fazer pós-graduação e ser chefe de reportagem da Placar ao mesmo tempo. E aí eu fiz a opção pelo jornalismo. Mas foi uma decisão, você já estava... Era meio invencível, porque que você fica inoculado pelo vírus do jornalismo, né? E outra que era uma possibilidade salarial muito interessante. Eu estava recém-casado, tinha acabado de ter filho, então achei que o meu caminho já estava traçado. E aí virei jornalista. Juca, você defende que o jornalista tem que ser, acima de tudo, independente. Uhum. Você acha que falta para o profissional de imprensa essa certa independência? Não, eu acho que falta para alguns. Eu não consigo conceber o jornalismo sem independência, né? O patrão do jornalista não é quem lhe paga o salário. O patrão do jornalista é o leitor. Mas no jornalismo esportivo, em que trata-se muito mais de negócios. Não, aí nós estamos falando de coisas diferentes, estamos falando de jornalismo ou de propaganda, né? Estamos falando de jornalismo esportivo ou de camelódromos, né? Mas eu te diria que a esmagadora maioria dos jornalistas que fazem jornalismo esportivo, são independentes. O pessoal da Folha de São Paulo é independente, do Estadão é independente, da Placar é independente, né? Agora, você tem... Aqui a parte visível da imprensa, mais visível da imprensa esportiva, é quem faz televisão. Né? E aí sim você tem um problema de confusão completa entre o que é ser jornalista e o que é ser garoto propaganda, né? Juca, a gente percebe que na maior parte dos programas esportivos os apresentadores atuam mais como garotos propaganda, dando mais ênfase à publicidade do que ao próprio esporte, jornalismo, enfim, propriamente dito. Você acha ético esse tipo de atitude? Não, acho inteiramente antiético. Eu acho que existe uma fronteira que não pode ser ultrapassada, né? É muito difícil o exercício do jornalismo. A gente já erra todo dia, tem que se corrigir. Nós só conhecemos a ponta do iceberg, né? É muito difícil você jogar luz sobre os fatos, né, para tentar captar a verdade factual. Se você acrescenta essa dificuldade uma outra, que é a de escolher ou de ser escolhido, né, para fazer propaganda, você passa a não ter mais controle de coisa alguma. Porque como é que fica? Imagine você que eu sou garoto propaganda da Água da Bica, né? E aí eu descubro que durante anos eu faço propaganda da Água da Bica, que me paga regiamente para falar da Água da Bica. Aí um belo dia eu descubro, porque alguém que eu conheço, que trabalha no Instituto Adolph Lutz, me contou que a Água da Bica é a água com o maior número de coliformes fecais de todas as águas do mercado. E aí como é que eu faço? Né? A quem eu tenho a lealdade? Com o meu telespectador, meu ouvinte, meu leitor, né? Para quem eu tenho a obrigação de contar, olha, a Água da Bica
com perdão da má palavra, é uma bosta, né? Tem coliforme fecal até chegar. Bem, se eu cumpro a minha função jornalística, né, com o leitor, com o ouvinte, com o telespectador, eu traio o cara que me pagou durante tanto tempo a falar que aquela água era uma grande água. Pior do que isso, eu empenhei o meu testemunho, que é a única coisa que eu tenho. Qual que é o único capital do jornalista? A sua credibilidade, né? Eu empenhei durante anos dizendo, ó, está aqui a água da bica, tome, porque é a água que o Juca Kfouri indica, né? E de repente, a água que o Juca Kfouri indica é uma porcaria de uma água. Como é que fica? Não dá. O que fez você direcionar o seu trabalho para a investigação de denúncias do futebol? Em bom português, um certo sentimento de indignação, tá? Quer dizer, eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Só fui trabalhar com jornalismo esportivo em função dessa paixão que vinha de criança. E quando você começa a trabalhar com futebol, você começa a ver que aquilo que o torcedor vê é uma grande cortina, né, que esconde um mundo absolutamente sórdido, né, que é o mundo da cartolagem do futebol num país como o Brasil. Então, por achar que o torcedor, né, tem que ser tratado como cidadão e ele tem o direito de saber das coisas sujas que se passam nos bastidores do futebol, eu entrei por essa linha. Foi mais esse sentimento de indignação e de frustração ao ver que aquela minha paixão tinha muito mais coisa podre do que era possível imaginar. Então, Juca, para você, nos seus textos, você escreve muito mais fora das linhas, das 4 linhas, do que propriamente do que acontece no jogo. Então, para você é muito mais importante estar denunciando o que está acontecendo fora do que propriamente o que acontece dentro de campo? Veja bem, eu não diria para você que eu acho que seja mais importante. É claro que eu gosto muito mais de ver um jogo de futebol do que de investigar um cartola corrupto, né? E acho que as pessoas todas são assim, né? Todas as pessoas estão muito mais ligadas em ver, né, o jogo do seu clube ou da sua seleção do que propriamente saber se o presidente do seu clube ou da sua confederação rouba, né? Mas o que eu acho é que as pessoas têm o direito de saber disso. E como 99% da imprensa fala do jogo, né? Alguém tem que fazer o papel de botar o dedo na ferida. E foi um pouco esse papel que eu escolhi para fazer. Felizmente hoje, muito menos solitariamente do que quando eu comecei. Quando eu comecei eu era muito solitário e às vezes desanimava. Hoje não, hoje tem uma porção de gente que entra por esse caminho também. Mas deixar claro para você o seguinte, eu quando fui trabalhar com jornalismo esportivo, o que eu queria fazer era contar o drible, o passe, o gol, a defesa, o espetáculo da torcida, que as coisas que me encantam e que me encantavam, né? O meu desejo é um dia poder voltar a fazer isso. Eu publiquei até um livrinho recentemente, Meninos Eu Vi, que só tem isso. Memórias minhas, são 50 artigos de memórias minhas, desde o tempo de torcedor de futebol, de garoto. Conto casos, eu com 10 anos de idade, tá? Até coisas que eu testemunhei já como jornalista. Mas eu gosto muito mais de fazer aquilo do que de contar as coisas que eu conto, que valem processo, chateação, pressão e o diabo a quatro. Juca, agora temos no VT uma pergunta do professor de jornalismo, Marcel. Juca, diante da mediocridade da direção dos esportes de modo geral no Brasil, há esperança para um bom jornalismo esportivo? Olha, professor, até por causa dessa mediocridade, o jornalismo esportivo é muito desafiado e o fato de existir esses medíocres, a gente precisa também reconhecer isso, é um prato cheio, né, para o bom jornalista, né? Eu tenho um amigo, o Ashton Oliveto, que diz sempre o seguinte: Juca, no dia que o Ricardo Teixeira for deposto, que acabarem os Faraós, Eurico Miranda, você vai morrer de fome, tá certo? Porque eles, de fato, né, eles são um prato cheio todo dia, eles fazem uma bobagem todo dia, se você tiver no pé deles, você tem o que comentar, né? Então eu acho que não existe uma relação direta entre a mediocridade dos dirigentes esportivos e o tipo de jornalismo esportivo que se faz no Brasil ser bom ou ser ruim, ser melhor ou ser pior, né? Ao contrário, eles são, como eu disse, um prato cheio para o bom jornalista.
Juca, a gente vê que muitos comentaristas de futebol preferem omitir o time pelos que torcem, né? E no seu caso é diferente, você assume que é corintiano. E muitos até te criticam. Por que você acha que acontece isso? Olha, eu te diria o seguinte, que é por uma necessidade pessoal minha de ser transparente, né? Eu não me sentiria nem um pouco bem, né, se eu viesse aqui, na PUC de Campinas, e você me perguntasse, Juca, qual é o seu time? E eu disse, minha filha, eu não tenho time. Eu não tenho time de futebol. Eu trabalho com isso aí, para manter minha imparcialidade, eu não tenho time de futebol. Estaria mentindo para você, né? Estaria mentindo para você porque ninguém que trabalhe com futebol não tem um time no coração. Todo mundo que foi trabalhar, ser jornalista esportivo, é porque é apaixonado por futebol. E ninguém pode ser apaixonado por futebol sem ter um time no coração, tá? Então, nessa medida, eu acho que eu tenho que revelar qual é o time que eu tenho no coração, para ser verdadeiro. Agora, isso não me atrapalha, porque eu sou capaz de separar na hora que eu estou trabalhando o meu time do coração do que eu estou vendo. E te diria mais, que se isso te traz, às vezes, dentro de um estádio, situações desagradáveis, de incompreensão, de um torcedor do time adversário, ou mesmo do torcedor do seu time, que acha que você está criticando demais o seu time. Você não é corintiano nada, você vive batendo pau no Corinthians e tal. A médio e longo prazos, eu só me beneficio com isso, porque eu sei que isso ajuda a minha credibilidade. Agora, tem que entender uma coisa é eu dizer, eu sou corintiano. Eu torço pela seleção brasileira. Ora, meu Deus, você queria que eu torcesse por quem? Pela Argentina? Pela Itália? Eu sou brasileiro. É óbvio que eu vou para uma Copa do Mundo e eu quero que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Mas é óbvio também que isso não me leva a distorcer aquilo que eu estou vendo. Não me leva a dizer que não foi pênalti quando foi pênalti. Tá? Agora, isso é uma coisa. Outra é o folclore. Outra é fazer tipo, né? Jornalistas que fazem tipo na TV, né? O torcedor símbolo. Isso não é para jornalista, isso é para torcedor. Juca, a Copa do Brasil ficou muito enfraquecida com a saída dos times que participam da Copa Libertadores. No entanto, é muito complicado alguns times participarem de 3 campeonatos simultaneamente, né? Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Como é que você acha que esses times o que eles podem fazer para participar da Copa do Brasil sem serem prejudicados? Tem uma solução óbvia, né? E como tal, aqui no Brasil não se adotou. Verdade que neste caso da Copa do Brasil não se adota na América do Sul porque a Argentina não quer que se adote. É o que se adotou na Europa. Na Europa, o time disputa o campeonato nacional, disputa a Copa do seu país, né? E disputa a Copa continental. 2 Copas continentais, né? A Copa dos Campeões e a Copa da UEFA. Qual é o problema na América do Sul? Na América do Sul, em vez da Copa Sul-Americana ser disputada concomitantemente com a Copa Libertadores da América, elas são disputadas em semestres diferentes, de maneira tal que impede, de fato, que quem jogue a Copa do Brasil tenha espaço para jogar ao mesmo tempo a Copa Libertadores. Se tudo fosse ao longo do ano e paralelo, daria perfeitamente bem para você disputar a Copa do Brasil com a Copa Libertadores, como os europeus fazem. Porque é um absurdo que você, ao receber o prêmio de jogar a Libertadores, você receba ao mesmo tempo o castigo de não poder jogar a Copa do Brasil. No próximo bloco voltaremos com Juca Kfouri. Obrigado, até já. Estamos de volta com o programa Coletiva, que recebe hoje o jornalista e comentarista esportivo Juca Kfouri. Juca, há pouco tempo o Rio de Janeiro teve a sua candidatura para as Olimpíadas recusada, né, as Olimpíadas de 2012. E muito provavelmente já se sabe que a Copa do Mundo de 2014 vai ser no Brasil.
e várias especulações começaram a acontecer. O Ricardo Teixeira está pensando em implodir o Maracanã para poder construir um estádio novo. E a pergunta é a seguinte: se a gente não tem a estrutura para fazer umas Olimpíadas, como é que a gente vai fazer para conseguir fazer uma Copa do Mundo decente, organizada? Uma Copa do Mundo é menos difícil fazer do que fazer as Olimpíadas. Embora as Olimpíadas sejam sempre numa mesma cidade, você crie todo um complexo, né? Uma que você recebe muito mais gente, né, nas Olimpíadas do que você recebe na Copa do Mundo. E duas que você tem que construir muito mais equipamentos do que num país como o Brasil, né, que mais ou menos já tem os estádios, né, que precisarão ser reformados e tudo mais e tal, né, mas estão aí. Né? Tem os estádios, tem os aeroportos, né? Tem uma boa capacidade hoteleira, enfim. Mas aí tem outro problema, porque você vê, por exemplo, o Estatuto do Torcedor, até agora a maioria dos estados não conseguiram colocar cadeiras numeradas, não conseguiram fazer o torcedor respeitar o número de cadeiras. Não, nos campeonatos, os estádios dos campeonatos que estão sendo usados para o Campeonato Brasileiro, todos eles estão adaptados, nesses particulares, ao Estatuto do Torcedor. E isso é fácil fazer, isso que eu estou dizendo. Você tem a estrutura básica, isso é o mais fácil. O que é complicado, e infelizmente é isso que leva a opinião pública brasileira a sempre olhar assim, com desconfiança para esse tipo de evento feito aqui, é você exatamente ter controle de como é que as coisas estão sendo feitas. Por exemplo, quando se fala em implodir o Maracanã, nem é novo, o João Avelange já falava isso 10 anos atrás, e faz sentido, tá? Implodir o Wembley, muito mais importante do ponto de vista assim, de ser um santuário do futebol do que o Maracanã, né? Até porque, se você quiser, o Maracanã, do ponto de vista afetivo, nos lembra o quê? Lembra que foi lá que o Uruguai ganhou a Copa do Mundo. O Maracanã é importante para os uruguaios, para os brasileiros nem tanto. Mas, enfim, a questão que se põe imediatamente é a seguinte: falar, pombas, implode o Maracanã para fazer outro no lugar, com essa gente que está aí, tratando com as empreiteiras, como é que vai ser essa licitação e tal? Essa é a primeira coisa que te dá medo. Isso vai ser uma grande galinha dos ovos de ouro dessa gente que infelicita o nosso futebol. Bom, Juca, vamos falar um pouquinho agora do Campeonato Brasileiro. Ele está agora com pontos corridos, mas ainda há problemas como o calendário. Porque a temporada europeia começa no meio do Campeonato Brasileiro e muitos jogadores brasileiros vão embora para times europeus com o Campeonato Nacional ainda em andamento. Como isso pode ser resolvido e como podemos segurar os nossos jogadores? É de novo óbvio, né, do bloco anterior. O mundo inteiro tem um calendário, o futebol brasileiro tem outro. Por que não se adapta o nosso calendário ao calendário? Não é o calendário europeu, é o calendário do mundo inteiro. Mas por que se insiste, então? Por que não muda, já que é muito mais razoável fazer o campeonato começar no Eu vou te semestre? responder essa pergunta com uma outra, de um tempo que vocês ainda lembram, embora vocês sejam jovens. Durante muito tempo, o brasileiro conviveu com a cultura inflacionária. Né? Era uma dificuldade. Você ia para fora do Brasil, as pessoas não entendiam. Mas como é que é essa coisa da indexação dos índices, que não sei o quê? O dia começa, o preço é um, o dia termina, o preço é outro. Como é que vocês conseguem viver assim? Né? E o tempo todo que se conviveu com a cultura inflacionária no Brasil, havia um raciocínio. Todo mundo falava mal da inflação. Todo mundo. A imprensa criticava a inflação, os políticos queriam acabar com a inflação, os economistas, todo mundo. Você dizia, mas não é possível, se fosse ruim para todo mundo, já tinha acabado. Alguém está ganhando com isso. Né? Um belo dia estabilizou-se a moeda. Criou-se o real e estabilizou-se a moeda. O que aconteceu? Revelou-se com clareza quem é que estava ganhando. Os bancos, que começaram a quebrar, que não aguentavam viver sem a inflação. E foi uma quebra geral de banco a tal ponto que teve que se fazer o famoso PROER. A mesma coisa no futebol brasileiro. Todo mundo critica, a imprensa critica, os jogadores criticam, os técnicos criticam, até os cartolas, quando se reúnem em simpósios, dizem, precisamos mudar. E não muda. Por que não muda? Porque tem alguém ganhando. Quem está ganhando? Então, mais vantagem
Porque ponto vende de mais vista jogador. Exatamente. Claro, evidente. Evidente. Esse pessoal não pensa em vender o espetáculo. Esse pessoal pensa em vender o artista. É o exemplo que sempre a gente dá. É como se o Walt Disney, em vez de vender os filmes do Walt Disney, vendesse o Pato Donald, o Zé Carioca, o Mickey. Entendeu? É o que nós fazemos. Nós vendemos os nossos artistas em vez de vender o espetáculo. Juca, você defende o fim dos campeonatos estaduais. Só que você não acha que isso é acabar com alguma coisa que já é tradição no Brasil? Eu acho que é acabar com uma coisa que já é tradição no Brasil. É mais ou menos como acabar com o teco-teco porque apareceu o jato. Há coisas que precisam acabar, porque elas ficam superadas, entendeu? É tradição no Brasil também a fome, por isso vamos manter a fome? É claro que eu estou exagerando, né? Mas há um apego, às vezes, a fórmulas que tinham sentido quando foram criadas e que perdem o sentido a partir de um determinado momento. Mas por que é mais interessante fazer o campeonato regional, tipo Rio-São Paulo, os campeonatos que tinha A antes? resposta que eu te dou, não sou eu que te dou, não é uma questão de opinião. É a diferença de presença de público para os dois últimos Rio-São Paulo, que foram feitos com muito sucesso, para os campeonatos paulistas. Tá? A presença de público foi muito maior no Rio-São Paulo do que foi no Campeonato Paulista ou no Campeonato Carioca, em termos de média. O preço que a televisão pagou pelo Rio-São Paulo foi muito maior do que pagou tanto pelo Campeonato Carioca quanto pelo Campeonato Paulista. É isso. É que nesse mundo de hoje, em que o futebol se transformou no negócio que se transformou, não faz mais sentido você disputar torneios que nem sequer o chamado clube pequeno se beneficia. Haja vista a situação dos clubes do interior de São Paulo, haja vista a situação dos clubes do interior do Rio de Janeiro. Todos quebrando, todos desaparecendo. E a tal ponto que nem o torcedor vai. Porque quando o Corinthians vai jogar em Mojimirim, não leva mais o número de torcedores que levava. E quando o Mojimirim vai jogar no Pacaembu, então, é que não vai ninguém. Ô Juca, apesar da péssima administração do futebol brasileiro, a gente vê que a seleção ela está indo bem, né? Ganhou em 94, em 2002, chegou na final em 98. Você acha a que se deve isso? Ao talento do jogador brasileiro. Você veja como as coisas são perversas. Para a CBF, não interessa mudar esse estado de coisas. A CBF tem uma grande marca na mão, chamada Seleção Brasileira de Futebol. As lendárias camisas amarelas, né? O time dos sonhos. Como é composto esse time dos sonhos? 99% dos jogadores jogam no exterior. Qual é a vantagem técnica que você tem nisso? Os caras estão acostumados a jogar lá, os caras viram estrelas lá, os caras são respeitados pelos adversários e os caras, quando vão jogar uma Copa do Mundo, não se assustam com as estrelas dos outros países, porque convivem com elas, jogam às vezes no mesmo time, não é? Quem é um grande nome do futebol mundial hoje? Zidane, colega de quarto do Ronaldo, né? Do Roberto Carlos, né? Outro, né? O Beckham, o Ronaldinho Gaúcho está acostumado a jogar contra ele 2 vezes por ano no Campeonato Espanhol, mas eventualmente mais 2 vezes na Copa da Espanha. Não tem susto, né? Aquele susto que tinha antigamente, né? Vai enfrentar um grande jogador estrangeiro, isso acabou, tá? Mas tem mais outra vantagem, além da vantagem técnica, que é a vantagem financeira. Estando a seleção brasileira forte e os times brasileiros fracos, eles não concorrem com a seleção brasileira. Como concorria, por exemplo, nos anos 60, o Santos, o Botafogo, tá? Rivalizava em cota para excursionar. Hoje não. Hoje é só a seleção brasileira. O Santos fazia até mais excursões do que a Muito própria mais. seleção brasileira. E a remuneração do Santos era maior. Bem melhor. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, você vê aí o porquê de um certo tipo de situação. A seleção brasileira vai ser sempre favorita numa Copa do Mundo. O fim dessa lei do passe, ele não contribuiu de alguma forma para o empobrecimento dos clubes brasileiros? É claro que não. Isso é uma falsidade que os cartolas conseguem, às vezes, convencer as pessoas menos informadas sobre o mundo do futebol. Vamos primeiro discutir a questão do passe conceitualmente, tá? Eu diria para você o seguinte: se o fim do passe significasse acabar com o futebol,
eu seria a favor de acabar com o futebol. Porque não faz nenhum sentido que no século XXI alguém seja dono de alguém. Um clube seja dono de um jogador. O jogador não queira mais trabalhar naquele clube depois de ter cumprido o contrato dele e o clube diga, não senhor, você me pertence. Isso tem um nome nas relações trabalhistas. Um nome. Escravidão. Tá? Aí o Cartola diz, quisera eu ser escravo e ganhar 150 mil reais por mês como ganhava o Roberto Carlos. Entendeu? Eu não quisera. Tá? É uma relação trabalhista superada, que não tem mais sentido, né, no século XXI, nem no século XX. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, como você bem sabe. Né? E no futebol também. Bom, isso é um lado conceitual, filosófico. E aí Eurico Miranda dirá que ética é coisa de filósofo. Né? Ok? Então, esqueça a ética e a filosofia. Sejamos pragmáticos. O passe acabou na Europa em 1995, com uma lei chamada Lei Bosman. Ok? A partir daí, nenhuma transação Brasil-exterior foi regida pela lei do passe. A prova disso você teve no caso do Ronaldinho Gaúcho, tá? Que a FIFA arbitrou. Olha, o Paris Saint-Germain tem que pagar uma bagatela, 5 milhões de dólares para o Grêmio, é isso, pelo fato do Grêmio ter sido formador. Mas não existia mais lei do passe. Quer dizer, se hoje, por um instrumento desses tacanhos, alguém viesse e restabelecesse a lei do passe, a coisa continuaria do mesmo modo. E te pergunto mais, é de agora o êxodo dos jogadores brasileiros para o exterior? Vamos lembrar, vocês estavam nascendo, a seleção de 82, que encantou o mundo e perdeu a Copa na Espanha. Daquele time, o Júnior foi jogar na Europa, o Falcão já jogava na Europa, o Zico foi jogar na Europa, o Sócrates foi jogar na Europa, o Cerezo foi jogar na Europa. De 11, 5. Tá? O futebol brasileiro é exportador de pé de obra há anos, não é agora. Agora, o que o fim do passe prejudicou, isso sim, foi Cartola botar dinheiro no bolso. Embora eles agora tenham inventado a outra figura, do intermediário, do empresário. Sabe por que existe o empresário? Porque o jogador de futebol, você pergunte para ele diz para você o seguinte, o mundo do futebol é tão podre, os cartolas agem tão abaixo da linha de cintura, que eu tenho que ter alguém para me representar que saiba jogar o jogo dele. Também abaixo da cintura. Tá, Juca, mas assim, com essa lei Pelé, com o fim do passe, os clubes não contribuem, isso não contribuiu de alguma forma para os clubes quebrarem? Também isso não prejudica os times do interior? Vou continuar a fazer perguntas. Os clubes estão quebrados de agora? Foi agora. A lei Pelé é recentíssima. Os nossos clubes estavam nadando em dinheiro antes? Ou estavam quebrados? Estavam tão quebrados antes quanto estão agora. Tá? Do mesmo modo, o passe não existe na Europa. E por que o Manchester é um clube riquíssimo? E por que tantos outros clubes europeus sobrevivem galhardamente, sem ter lei do passe? Isso é, de novo, desculpa de mau gestor. Porque se eu tratar bem o meu funcionário, ele vai querer ficar comigo. Mas tratar bem o meu funcionário significa pagar para ele o que ele merece. Significa dar para ele as condições de trabalho que ele quer. E não como é tratado o jogador de futebol no Brasil. Juca, agora a gente tem a pergunta do Tadeu Shimamoto no VT. Juca, até que ponto torcida e imprensa conseguem influenciar nas decisões dos dirigentes, principalmente nos clubes do Brasil? Olha, eu acho que a torcida é mais do que a imprensa, né? Porque se a imprensa influenciasse, eu sempre discuto essa coisa que se diz que o jornalismo, que a imprensa é o quarto poder, eu acho que se fosse, algumas coisas já teriam evoluído no futebol brasileiro, pelo menos em termos de gestão. Agora, a torcida, até pela intimidação, acaba influenciando mais, e de maneira equivocada, né? Como a gente vê, por exemplo, quando direção de clube abre as suas portas para receber torcedor organizado, que não é o representante da maioria da torcida. Ninguém deu mandato às torcidas organizadas, o torcedor comum não deu mandato às torcidas organizadas a representarem o torcedor comum. Agora, o que falta no Brasil são canais institucionais de participação do torcedor, por exemplo, como o Barcelona tem na Espanha, em que o sócio torcedor tem direito até de votar
no departamento de futebol. O programa de hoje está chegando ao fim. Quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Foi um prazer. Muito obrigado. O Coletivo é um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Obrigado e até mais.